Você está no canal Shaolin Japão, aqui é Márcio falando com você. Uma pergunta que ronda o mundo hoje. Um país onde o controle de armas de fogo é totalmente restrito. Alguns grupos mafiosos possuem armas até mais poderosas do que a força policial. Porém, armas na rua é um tabu, não existe. Claro, se você for atrás da máfia, conseguir comprar, você vai comprar arma. A arma até é barata. Porém, o problema é a munição. A munição é caríssima. Sem contar que quem te vender arma provavelmente vai ser a pessoa que vai te entregar para a polícia. Ele vai te vender a arma e vai te entregar para a polícia e você vai ser preso. E num país com controle absoluto, até mesmo com ajuda por parte de grupos mafiosos que terminam dele entregando quem comprou a arma, por isso ninguém compra, obviamente, está vivendo uma situação crítica onde teve o seu ex-primeiro-ministro assassinado com 2 tiros, aparentemente com uma arma caseira. Eu já falei que eu gostaria muito de ter entrevistado este assassino. Uma que parece que é o primeiro depoimento dele e um depoimento dele que ele deu ontem, parece que já houve contradição ali. Não sei se a polícia japonesa percebeu ou não. Eu percebi na mesma hora, ou, né, que a gente não sabe exatamente, né, ou foi o que a televisão passou, né? Porque primeiramente ele disse que simplesmente não gostava do cara e por isso tinha na cabeça que ia matar ele e atirou com a intenção de matar. Reagiu à prisão, tentou fugir, mas não deu certo. Ontem, já preso, parece que o depoimento dele já foi que parece que um tio que não sei o que falou, que virou trauma de infância, depois virou que negócio de televisão, que ele viu na televisão, que ele achou interessante, quis fazer igual. Daí já quando começa assim, meu irmão, ou o cara tá louco, ou tá tentando encobrir alguma coisa, ou tá simplesmente, né, já fez, sabia que ia fazer, sabia que ia ser pego, tá tirando sarro da polícia. O que também não deixa de ser uma possibilidade, porque uma vez que foi pego, agora eu vou curtir com a cara desses policialzinhos de merda que não conseguiram nem salvar a vida do ex-primeiro-ministro. Lembrando que TikTok, se você procurar TikTok, procurar Abe, só escreve Abe, vai sair um monte de vídeos. E se você escrever Keisatsu, ele vai te dar um monte de vídeos onde a polícia especializada em defesa pessoal japonesa, apareceu uns vídeos ali deles fazendo um treinamento de como é que eles protegem uma pessoa quando começa a ter tiro, né? Eles fazem um domo humano em volta do indivíduo, eles têm umas pastinhas que essas pastas na verdade não tem nada dentro, é simplesmente a prova de bala, né? Pode ser até alto calibre. Então eles protegem a própria cabeça e protegem a pessoa que eles precisam proteger. Mas, como vocês devem ter visto na televisão, o primeiro tiro disparado, todo mundo ficou mostrando. Uns, falta de desinteresse do caso, outros, aconteceu uma explosãozinha ali, outros, o que será que aconteceu? Até ter caído a ficha de que aquilo foi um atentado terrorista, eles perderam muito tempo, e aí foi onde teve a possibilidade de dar o segundo disparo, e aí já não teve mais o que ser feito. Lembrando que aparentemente o primeiro disparo pegou no pescoço, né, de raspão. O segundo disparo aí sim atravessou, né, segundo eu escutei na rádio ontem, atravessou o corpo do ex-primeiro-ministro. Um detalhe é que no Japão existe várias coisas malucas, né, que a gente não consegue explicar o que tem na cabeça do indivíduo para fazer determinada coisa. Mas no Japão, os Estados Unidos também acredito que seja o campeão mundial nisso, né?
pessoas entrando em escola e atirando para todo lado. Mas no Japão existem coisas bem peculiares. Existiu um funcionário que disse que sofria bullying, foi para Akihabara, alugou Akihabara é um centro de distribuição de produtos eletrônicos para uso em outros países. Então, é uma aglomeração muito grande de pessoas que vêm de várias partes do mundo e do Japão também, né, para comprar aparelhos especiais e muitos aparelhos que não existem no Japão, a não ser lá em Akihabara, né? Você não vai conseguir comprar esse tipo de aparelho em qualquer lugar, porque ele é feito para exportação. E lembrando que exportação existe aí, mesmo que você compre um aparelho lá, que seja idêntico ao que você compraria numa loja aqui, o voltagem, consumo de energia, frequência de ondas, tudo isso é diferente. Então, se você comprar um aparelho aqui, provavelmente você não vai usar ele no Brasil. Você tem que ir lá em Akihabara para poder comprar. Enfim, o pessoal vem na Disneylândia, lota a Disneylândia, depois dá uma passadinha em Akihabara e compra. Mas não é só estrangeiro que tem lá. E o que esse cara faz? Me chega com um caminhãozinho lá, as ruas lotadas, como vocês veem nos filmes, aquele cruzamento de Shibuya é parecido com aquilo, e atropela meio mundo. Depois tivemos o outro que disse que não queria ir para a escola, ou que tinha problema no trabalho, aí o pai ficava incomodando ele para ele ter que acordar para ir trabalhar, aí ficou com raiva, pegou uma faca, foi no ponto de ônibus onde as crianças de uma escola cristã esperavam o ônibus e esfaqueou lá um monte de gente. Tivemos outro caso, né, o mais recente agora, é o cara que no Halloween parece que deve ter tomado fora de todo mundo, entrou no ônibus com faca e esfaqueou meio mundo. Então esse tipo de coisas acontecem, né? Briga entre máfias, às vezes a gente vê, não é sempre também, tá? E a gente vê, aí nesses casos envolve muitas vezes arma de fogo. Aí eles trocam tiro, saem na porrada, bastão de beisebol. Então aí a coisa, mas é outro patamar, né? Mas pessoa comum no Japão, você vê brigar de mão é quase impossível. Você vê pessoas esfaqueando uma das outras é quase impossível. Não que não exista, tá, gente? Mas é um número tão baixo que não dá nem para fazer uma estatística completa. Mas uma pessoa famosa e do nível do primeiro-ministro nunca aconteceu na história. Agora, um ponto que eu achei interessante. Logo depois do atentado, a televisão me falou isso. Aproximadamente desde 1930 era pré-guerra mundial, nunca houve um atentado como esse. Claro, antes existia entre facções, abre esses facções, né, porque não é facção criminosa, mas entre facções disputa de poder de território aqui dentro do Japão, porque o Japão não era unificado, era como se fossem vários países dentro da ilha. E essa mentalidade, ela se prorrogou por muito tempo ainda. Então, eles se matavam, porque queriam conquistar o poder. Só que, depois de 1930, já a coisa estabilizou e nunca mais houve algo parecido, devido à unificação do país. Claro, gente, que... fantástico sim, fabuloso sim, mas existe sempre aqui no Japão aquele respeito do rei e do serviçal. Então, o plebeu, ele se põe na posição de plebeu dele, e o cara que manda se põe, faz a função dele, cada um na sua função. Aí, o que aconteceu dessa vez é que foi quebrado esse, posso falar jejum, não sei, mas, ó, só sei dizer que o planeta está abismado. Um país onde não tem arma de fogo disponível, um ex-primeiro-ministro consegue ser morto a tiros. Ele estava em plena campanha, ele estava fazendo um comício na frente de uma estação de trem. Diferentemente do Brasil, quando você faz um comício, vem gente de todo lado, lota aquelas coisas. No Japão não, é simplesmente o cara chega lá. Eu já mostrei em alguns vídeos um político fazendo comício na frente de um determinado local, onde ele está sozinho, não tem ninguém assistindo, prestando atenção no que ele está falando. Mesmo no caso do ex-ministro,
as pessoas em volta assistindo, acompanhando o comício, prestando atenção no que ele estava falando, é uma minoria, tá, gente? Chega a ser vergonhoso. Pro estilo que a gente está acostumado no Brasil, é vergonhoso você falar, esse cara aí não vai conseguir um voto. Mas é assim que eles trabalham, é assim que funcionam as coisas aqui no Japão. Enfim, aconteceu justamente nesse período de eleição, né? Teve eleição no domingo, aliás, eu até esqueci de votar. Teve eleição no domingo e eles estavam se preparando, fazendo seus últimos, né? Apresentando seus últimos argumentos, né, na campanha. E infelizmente houve aí o assassinato do ex-primeiro-ministro. A polícia japonesa ainda não conseguiu averiguar 100% qual foram realmente os motivos que levaram o cara a fazer isso, e nem se houve mando ou não. É claro que conversando com os japoneses, a conversa também não flui muito, porque o japonês é muito de acreditar naquilo que a televisão diz. A televisão diz, é lei, ponto final. Então não vamos discutir. Mas algumas pessoas, mente um pouco mais aberta, terminam prestando atenção nos malucos igual eu falando, né? Os teóricos das conspirações, que trazem umas ideias diferentes do que realmente possa ter acontecido. Por exemplo, na minha opinião, eu acho que não foi aleatório, né? Foi planejado sem dúvida. Parece que já há quase 2 anos ele estava planejando isso. Lembrando que esse assassino, ele foi das Forças Armadas, tá? Ele foi da defesa da Marinha. Ele foi da Marinha. Então, você vê, guarda costeira, né? Então você vê que não é uma pessoa leiga. Agora, ele parou, acho que há 2 anos atrás. Ninguém sabe se ele foi mandado embora, se ele pediu as contas, o que aconteceu realmente. Só diz ele que tinha muita raiva do cara e queria matar o cara. Só que agora já vem mudando aí, dizendo que trauma de infância, depois vem falando em programa de televisão que ele viu, que ele gostou e ficou achando que tinha que fazer aquilo. Então são ideias que já começam a não bater. Então significa que já tem mais coisa por trás. Na minha opinião, isso daí me lembra muito o atentado ao irmão do Kim Jong-un lá na Indonésia, onde mataram ele no aeroporto, na frente de câmeras e tudo, e prenderam as pessoas, né, os acusados, mas mesmo assim ninguém levantou mais suspeita nenhuma. Parece que joga um pano quente em cima. Vamos lembrar daquele cara lá na Turquia que entrou na embaixada da Turquia e nunca mais saiu, né? Então, hoje em dia, os senhores do mundo já não estão mais preocupados qual é o teu nível, qual é o tamanho da repercussão que vai ter o caso. Eles não estão nem aí, eles estão fazendo a faxina mesmo, e quem não cumprir com a porra da agenda mundial aí, que já está atrasadíssima, vai ter que ir pro funeral, não tem jeito. Então, gente, é muito difícil hoje a gente ter uma certeza absoluta das coisas. Só sei que nada sei. Esta é a grande verdade. Esta é a grande verdade. Só sei que nada sei. Porém, gente, a gente tem que ficar prestando atenção em detalhes, tá? Para mim, isso pode ter sido um atentado terrorista para forçar alguém a fazer alguma coisa, ou para mostrar para alguém do que eles são capazes, tipo pressionar. Nós sabemos que estamos vivendo uma tensão aqui na ilha perto de Hokkaido. As embarcações chinesas e russas continuam lá, volta e meia invadem as águas japonesas, estão fazendo afronta na cara dura. Sabemos que eles usam Taiwan, tentando aí armar uma treta, né, ativar o estopim entre China e Taiwan. E também sabemos que Coreia do Norte e Japão estão aí por um fio. Porém, a gente não sabe exatamente que gatilho que vai ser disparado primeiro. E aí a gente fica na expectativa, tem que esperar que alguma coisa vai acontecer. Você não precisa ter bola de cristal para prever, basta olhar como é que está o desenvolvimento das coisas. Volto a lembrar, né, na tensão da Coreia do Norte aí, no auge da tensão da Coreia do Norte, onde houve até a suposição de que o irmão do
do Kim Jong-un seria o novo imperador. Aconteceu o que? O cara simplesmente foi assassinado na cara dura. O cara da Turquia lá me vai tirar documento na embaixada, e o que acontece? Nunca mais sai de lá. Quer dizer, hoje eles já não estão nem aí. É claro que eles mesmos não põem a mão na massa, né? Sempre tem os pau mandados. E aí é onde acontece o que aconteceu com o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. O primeiro-ministro Shinzo Abe, ele vem de uma família que sempre foram ministros, tá? Para você ter ideia, eu não sei se foi o Abe pai ou Abe avô, o nome dele é que aparece nos certificados de gratidão que o governo expediu para todos os soldados que participaram da Segunda Grande Guerra Mundial, tá, gente? Você vê que não é pouca coisa. Tá escrito lá, primeiro-ministro Abe, né? Eu não sei agora dizer o Shinzo, que não era, porque era criança ainda, mas não posso afirmar para você qual dos três era, pai, filho ou avô, tá? Mas para vocês terem ideia do tamanho da carreira política que tem a família Abe aqui no Japão. Ele é comparado, pode-se dizer, né, que ele é comparado como eram os Kennedys na época dos Kennedys, ou como recentemente, né, um dos presidentes americanos mais aclamados pelo povo, que era o Ronald Reagan, né? Então é muito peso, tá? Hoje está sendo o enterro dele, é muito peso. Ai, caramba. É muito peso, né, que tem o nome da família Abe aqui no país. E existe a possibilidade de, devido a esse peso, eles continuarem, né, de uma forma ou de outra, mandando aí nos ministros que estão atualmente no governo, indicando, né, orientando, e aí não deve ter agradado alguém. A família Abe também teve aí recentemente um envolvimento em um escândalo onde diz que favoreceram uns amigos a comprarem um terreno e escola, né? O famoso caso Tomogakuen, que houve favorecimento para a compra do terreno e da construção da escola. Só que diferentemente do que acontece no Brasil, que tem uma propina envolvida, onde os valores gastos numa coisa que você gastaria mil dólares, você termina gastando 100 mil dólares. No Japão acontece diferente. Um terreno que valeria, uma suposição, de 100 mil dólares foi vendido aí por 15, 20 mil dólares. E essa foi a tal da do uso, né, do poder de influência política que ele tinha. E isso virou um escândalo. Ainda estava em julgamento, se não me falha a memória, tá? O casal lá estava muito, que são marido e mulher, né, os que construíram a escola, que seriam os prováveis amigos do Shinzo Abe. Eles tiveram aí agora parte dos seus problemas resolvidos, né? Então, sem querer apontar o dedo para ninguém, simplesmente de boca aberta pelo que aconteceu, e esperando que realmente isso possa não ter nada a ver com política internacional, porque se tiver alguma coisa a ver com política internacional, então vocês podem esperar que muito em breve vai acontecer uma coisa muito grande e desagradável para todo mundo que está no Japão. Ou o Japão vai encarar a China ou a Coreia do Norte, ou vai mandar exército para brigar na Ucrânia. Não sei, tá, gente? Não sei. Meu único medo, minha única preocupação é essa, de que realmente esse atentado tenha sido geopolítico. Caso contrário, se foi só simplesmente as maluquices que dá na cabeça de alguns indivíduos de vez em quando, então, infelizmente, eu só posso dizer que lamento muito, né? Mas, de uma forma ou de outra, eu sinto que foi uma vida desperdiçada
assim, banalmente, né? Não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Quer dizer, isso é o meu ponto de vista, né? Porque a gente não sabe o ponto de vista, se alguém mandou, qual realmente a intenção dele e qual o tamanho da necessidade dele de fazer isso. Então não posso julgar ninguém também. Mas é isso daí, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Fui, tchau. Fique com Deus.